Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho segundo narrativa de João, no capítulo 11, do versículo 20 em diante. João, capítulo 11, versículo 20 em diante. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Maria: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Quero repetir o versículo de número 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O título desta mensagem é: ainda que esteja morto, viverá. Na pequena aldeia de Betânia, perto de Jerusalém, a tragédia da morte entrou no lar, onde tantas vezes Jesus se hospedara, o lar de Marta e Maria. Seu irmão Lázaro, cujo nome significa Deus um socorro, adoecera e morrera, estando já há 4 dias na sepultura. Nunca um homem precisou mais do socorro de Deus do que este defunto chamado Lázaro, que em estado de putrefação jazia numa tumba fria. Mas por quê? Porque Jesus não veio em tempo, sendo avisado para curar seu amigo Lázaro? Por que Jesus demorou tanto a vir? O próprio Jesus nos revela que isto foi para que ele, Jesus, se revelasse como a ressurreição e a vida, e o povo nele cresce. Graças a Deus por esta revelação, que nos confirma ser Jesus, o nosso Jesus, o Todo-Poderoso e vencedor sobre o pior e mais terrível inimigo
que nós temos a morte. Nunca Jesus ficou mais comovido do que diante da cena que ele se deparou ao chegar perto da aldeia de Betânia. Que cena comovente! Marta e Maria choravam amargamente, lamentando o fato de Jesus não estar ali durante a doença de seu irmão para que o curasse. Ao indicar o lugar da sepultura, até Jesus chorou, tocado em seu íntimo, compadecendo-se das fraquezas dos homens. Jesus procurou incentivar a fé das irmãs, ao ponto de crerem estas que ele, a ressurreição e a vida, ressuscitaria o seu irmão naquela hora, ainda que sepultado há 4 dias. Marta tinha fé que no último dia Cristo ressuscitaria seu irmão, mas que naquele momento era difícil. Parecia impossível Lázaro ressuscitar depois de 4 dias sepultado. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Repetindo palavras do Senhor Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O grande autor da vida deu a ordem: tirai a pedra. Marta logo objetou, dizendo que Lázaro já cheirava mal, pois fazia 4 dias que fora enterrado. Jesus lhe disse: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? E tiraram a pedra. Meus prezados ouvintes, prezados irmãos, que ato de fé, tirar a pedra do túmulo e deixar escapar o ar fétido e ficar o cadáver exposto à vista de todos. Realmente um ato de fé foi tirar a pedra. Certo é, prezado ouvinte, que em qualquer coisa que Jesus nos mandar fazer, podemos obedecer. Por quê? Porque não seremos envergonhados. Nunca seremos envergonhados quando fazemos aquilo que o Senhor Jesus nos ordena. Lázaro, na morte de seu corpo físico, nos serve de ilustração. Ilustração de uma outra morte que nos falam as Escrituras. Qual seria esta morte? A morte espiritual da alma. Morte em consequência do estado pecaminoso em que se acha a maioria da humanidade. Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz: Desperta, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Paulo ainda escreve nesta carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Repetindo, e vos
vivificou, voltou a dar vida, estando vós mortos em ofensas e pecado. Sim, prezado ouvinte, é o pecado que mata. O pecado é nosso inimigo. Ele é o pior inimigo que temos. Ele é pior do que a bomba atômica. Ele é pior do que os exércitos estrangeiros. É ele que esmaga o pobre. É ele que faz presa o rico. O pecado é qual uma lepra, tanto nos jovens como nos velhos. O pecado é tremendo, o pecado é terrível. Ele corrompe governos, ele enche os presídios e cemitérios, asilos e orfanatos. Ele, o pecado, pesa sobre todo cidadão em todas as nações do mundo e os obriga a gastar bilhões para manter enormes forças policiais, exércitos, marinhas, forças aéreas. Por causa dele, por causa do pecado, se gastam fortunas para proteger a sociedade contra os bandidos, contra os facínoras, espertalhões. Lázaro não somente estava morto, mas Lázaro também estava separado da sociedade, separado da família, dos entes vivos, da natureza e de tudo quanto é bom. Assim também o pecado separa o homem do seu Deus. Diz o profeta Isaías, no seu livro, capítulo 59, versículo 12, falando sobre a separação do pecado. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Repetindo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado é uma barreira entre Deus e o homem. O caso de Lázaro estava se agravando cada vez mais. Seu corpo estava em decomposição. Pode ser que nesta manhã alguém fique mal satisfeito com a comparação que eu faço do estado pútrido de Lázaro com o estado espiritual do homem sem Cristo, daquele que vive em pecado. Mas o fato é, prezado ouvinte, que o pecado, ele exala mau cheiro diante de Deus. Ele não pode ter prazer naquele que está morto espiritualmente sem a regeneração de Cristo. Mas graças a Deus, Lázaro não ficou na sepultura. Jesus, depois de orar ao Pai, que está no céu, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. No mesmo instante,
O morto, ouvindo a palavra do autor da vida, retornou a viver e saiu do túmulo, obedecendo a ordem divina. Glória a Deus, aleluia. Lázaro, em seu retorno à vida, serve de ilustração da conversão do pecador, do seu estado de morte espiritual. O que faltava para Lázaro era vida. Todos os seus amigos que choravam a sua morte, e mesmo os seus bens terrenos, de nada valiam para ele. Mas quando ele ouviu a palavra de Cristo, ele recebeu vida. Glória a Deus. É por isso que todo pecador precisa ouvir a palavra de Deus, pois recebendo-a, receberá a vida eterna. Disse Jesus, João capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo que quem ouve, preste bem atenção, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós passamos, meus irmãos, da morte para a vida. Ele nos vivificou. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Cristo foi dirigida a Lázaro e ele ressuscitou. A voz de Cristo foi: Lázaro, sai para fora. E aquele defunto voltou a ter vida. Assim, nesta manhã, Deus te adverte, prezado ouvinte, não desprezes a voz do Senhor. Repetindo, não desprezes a voz do Senhor que te chama nesta manhã. Ainda que você esteja morto nos seus pecados, nos seus erros, nos seus vícios, marginalizado pela sociedade, declarado morto, ainda que esteja morto, viverá se você ouvir a voz do Senhor, não desprezar a sua palavra e abrir o seu coração nesta manhã. Ele pode fazer de você uma nova criatura, porque Ele é o Todo-Poderoso, aquele que pode dar vida àquilo que está morto. Creia que ainda que esteja morto, viverá. Viverá se você ouvir a voz do Senhor, que nesta manhã fala claramente para você: vem para fora. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.